Olá, catequizandos, catequizandas, eu sou a Solange, catequista aqui na Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro em Cascavel, no Paraná. Estamos aqui hoje para mais um encontro, o nosso último encontro do livro Crescer em Comunhão. É o nosso encontro de número 20. Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras e colocou-se à mesa com eles. Vamos iniciar o nosso encontro rezando a oração do Espírito Santo para que ele nos ilumine. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos iniciar o nosso encontro lá na página 115. Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras e colocou-se à mesa com eles. Quem será que colocou-se à mesa com eles? Vamos descobrir? Qual é o objetivo desse nosso encontro número 20? É reconhecer que os gestos e símbolos usados na celebração litúrgica contribuem para a nossa compreensão da celebração e nos ajudam a ter uma participação mais ativa. Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras e colocou-se à mesa com eles. Com seus discípulos, Jesus ensinou e celebrou. E assim nós fazemos na missa. Ouvimos seus ensinamentos e, como irmãos, celebramos. Mas para fazermos o melhor para nosso Deus, temos uma maneira própria para vivenciar os gestos, palavras e a vida de Jesus na celebração da Eucaristia. É o rito da missa. Agora vamos pegar nossa Bíblia e encontrar Lucas, capítulo 24, versículos do 13 até o 35. Lucas. Vamos lá. Olha só que eu encontrei aqui. Um recadinho de uma catequizanda. Ai, que lindo! É tão bom quando a gente encontra esses recadinhos de vocês. Vamos lá então no Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Encontrem lá na Bíblia de vocês. Eu acredito que vocês já sabem aonde fica Lucas, não sabem? Lucas fica no Velho ou no Novo Testamento? Lucas é muito conhecido, nós já falamos muito sobre ele. Ele é um dos nossos evangelistas e fica no Novo Testamento, lembram? Lucas, Mateus, Marcos, João, ficam todos ali pertinho um do outro. Vamos iniciar então. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús,
distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo, isso é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer o sol. E não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que o tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram-se a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam,
Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É longo, mas é muito maravilhoso esse evangelho. Essa passagem é linda, é maravilhosa e explica-nos muitas coisas. Explica como nós temos que ficar, como eu sempre falo, pertinho de Jesus Cristo. Vamos refletir então lá na página 115 do livro. Releia o texto bíblico e conte com suas palavras a cena descrita. Então você vai reler aí e entender melhor tudo o que acontece nesse texto. Que personagens participaram da cena? O que fazem? O que dizem? Imagine Jesus caminhando ao seu lado, falando com você. Que sentimento esta ideia desperta em você? Depois de conhecer Jesus, os discípulos, na mesma hora, voltam para Jerusalém. Qual deve ser nossa atitude quando encontramos Jesus? E aí, observem essa figura. O que aconteceu com Jesus quando chegou à aldeia? Ele fez de conta que estava passando, porque ele não se ofereceu para ir até a casa dessas pessoas, mas as pessoas o convidaram. Então, o que tem nessa figura? O que é o versículo que está ali escrito? Fica conosco, pois já é tarde e o dia já está terminando. Eles acolheram Jesus, mesmo sem saber que ele era o próprio Cristo. Olha só, Jesus os abraçando e ali está a mesa com o pão que Jesus estava prestes a partir. Então vamos ver ali o que é o sacrifício. O sacrifício que é oferecido a Deus torna-se sagrado. Jesus ofereceu como sacrifício a sua própria vida ao Pai. Ele morreu por todos nós. O que são ritos litúrgicos? São gestos, símbolos e palavras pelos quais nos comunicamos com Deus e Ele conosco. Nós percebemos os ritos litúrgicos em toda a celebração eucarística. No momento da consagração, no início da celebração, na hora dos cantos, em todos os momentos da celebração são percebidos os ritos litúrgicos. Agora é a sua hora de escolher um versículo para a sua vida. Qual dos versículos você escolhe? Qual deles você mais gostou? Tem tantos versículos lindos, maravilhosos. Qual é o versículo? Lembre-se, são muitos, né? Então, volta lá na sua Bíblia, escolhe um versículo e coloca aí. Tira uma foto e manda para a sua catequista. Agora, em silêncio, agradeça a Jesus sua presença em sua vida. Vamos rezar juntos? Olhem aí na tela ou então aqui no livro de vocês. Senhor Jesus, nada
te entristece mais do que nossa falta de confiança em teu amor. Ajuda-nos a ver todas as coisas maravilhosas que fazes por nós. Obrigado por mais esse dia de vida e por tua presença entre nós. Amém. Crescer compreendendo a palavra de Deus. No texto do Evangelho segundo São Lucas, vemos que Jesus vai ao encontro de 2 discípulos que andavam pela estrada e faz para eles um memorial de tudo o que havia acontecido, desde os tempos dos profetas. Em seguida, Jesus celebra a refeição com seus discípulos. A missa segue um rito que acompanha esta maneira de Jesus ensinar os discípulos e assim é organizada em 2 partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Antes dessas 2 partes, encontramos um rito de acolhida daqueles que, respondendo ao convite de Deus, reúnem-se e apresentam-se a Deus em oração. Então, vamos ver a missa. Quais são os ritos que nós participamos em todas as celebrações? Ritos iniciais. Iniciamos a missa com a acolhida do presidente da celebração, que é o padre, com o sinal da cruz, sinal do cristão, colocando a nossa vida e todas as nossas ações nas mãos da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembram-se? Na sequência, somos convidados a nos reconhecer necessitados da misericórdia de Deus e pedimos que nos ajude a ouvir e aprender a sua palavra e a receber dignamente Jesus presente na Eucaristia. Após cantarmos com alegria o hino de louvor, o Glória, menos nos tempos do Advento e da Quaresma. Falando nisso, qual é a cor que nós usamos no tempo do Advento e na Quaresma? É o roxo. Lembrem-se, no momento de dobrarmos os joelhos, é o roxo que nós fazemos a Quaresma, os 40 dias, muita oração. E depois o sacerdote reúne as intenções para a missa de cada pessoa presente. Agora vamos para a liturgia da palavra. Deus une e reúne seu povo pela palavra. É o próprio Jesus quem fala quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja. A palavra de Deus proclamada na Assembleia reunida faz-se nosso alimento e ilumina a comunidade, para que seu sentido seja compreendido por todos. Na liturgia da palavra dominical encontramos a primeira leitura, Salmo responsorial, e a segunda leitura, que ajudam a comunidade a conhecer melhor a missão de Jesus, conforme o Antigo e o Novo Testamento. O Salmo é a nossa resposta a Deus, aceitando e concordando com a sua palavra. Proclamação do Evangelho é a boa nova de Jesus. Homilia é o que? A explicação e a atualização para a nossa vida hoje da palavra proclamada. Exorta-o a acolher a palavra como verdadeiramente é. É a hora que o Padre nos fala em nome de Jesus. E que nós temos que receber tudo isso e aprender muito com todas as palavras
que Ele fala com todo carinho de coração para nós, que muitas vezes, na maioria das vezes, toca muito o nosso coração, e é tudo o que nós estamos precisando ouvir naquele dia, é a homilia. Profissão de fé. Quando afirmamos, professamos publicamente aquilo em que nós acreditamos, as verdades da nossa fé, afirmamos que cremos na palavra que ouvimos e queremos colocá-la em prática. Oração da Assembleia ou oração universal é quando a comunidade dirige suas preces a Deus, colocando em suas mãos as necessidades da igreja, dos doentes e da própria comunidade. Liturgia Eucarística. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Por meio de Jesus, com Ele e nele, que damos graças e louvamos nosso Deus, porque Jesus mesmo disse que Ele é o caminho para o Pai. Lembre-se agora, nós não estendemos a mão mais na hora do por Cristo, com Cristo e em Cristo, ok? Tendo ouvido e acolhido o ensinamento de Jesus, podemos nos reunir à volta da mesa eucarística, o altar, onde ele se faz alimento. Lembrem-se do encontro passado. A mesa eucarística é o altar. O restante, o que é? É o presbitério. Todo o restante, toda a outra parte que nós pisamos, não é ali o altar. O altar é somente a mesa eucarística, onde são colocados os símbolos. Lembram-se do encontro passado? A comunidade reunida participa da refeição do pão e do vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Quem comunga recebe o alimento da palavra de Deus, o corpo e o sangue de Jesus. Isso significa que quando recebemos a Eucaristia, participamos da vida, morte e ressurreição de Jesus. A estrutura da liturgia eucarística repete a última ceia de Jesus com seus discípulos. Lembram-se que a gente já viu isso também, a última ceia de Jesus com os seus discípulos. A apresentação dos dons. Jesus tomou o pão, o vinho. O altar é preparado para oferecer o sacrifício de Jesus a Deus. Pão e vinho, fruto do trabalho do homem, são apresentados a Deus junto com a nossa vida. A oferta material é sinal da generosidade e da gratidão do povo, ou seja, a hora da oferta, quando nós ofertamos o nosso dinheiro para que com generosidade nós estamos ali na nossa igreja. Oração eucarística. Jesus deu graças nesse momento. Somos convidados pelo sacerdote a elevar nossos corações a Deus e assim tem início a oração eucarística. O sacerdote convida a elevar nossos corações a Deus. Quem preside a celebração pede ao Pai que envie seu Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para que se tornem corpo e sangue de Jesus Cristo e para que a Assembleia seja um só corpo e um só Espírito. As palavras de Jesus na última ceia são repetidas pelo sacerdote. Estamos diante do mistério de Deus. Comunhão.
Jesus partiu o pão e o deu a seus discípulos. Antes de recebermos o corpo e o sangue de Cristo, rezemos juntos a oração do Senhor. O Pai Nosso. Saudamo-nos na paz de Cristo e o sacerdote parte o pão. Lá na página 118. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não somos dignos de receber Jesus como alimento, mas por seu amor infinito, ele vem a nós. Depois de recebermos a comunhão, estamos como que abraçados a Jesus. É o momento de perguntarmos: Jesus, que quer que eu faça? E devemos ter o coração aberto para ouvir e dar a nossa resposta a Jesus. Aí vocês vêm e perguntam: tá, eu vou lá, recebo a Eucaristia e depois vou, me ajoelho e eu fico fazendo o que ajoelhada lá? Eu espero o corpo e o sangue de Jesus derreter na minha boca? Só isso? Primeiro, antes de tudo, quando você vai comungar, você tem que ir sabendo que você vai receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então você tem que ir preparada, você tem que se preparar. É por isso que nós temos toda a celebração. E aí, após nós fazermos praticamente quase todos os ritos, só faltando o rito final para nós encerrarmos, nós comungamos, ou seja, nós já nos preparamos, nós já perdoamos, nós já oramos, nós já recebemos a homilia através das palavras do Padre, nós já participamos por todos os ritos, só faltando o rito final e estamos prontos para nos comungar. Comungar se nós não precisarmos confessar antes. Lembrem-se que nós só podemos comungar se nós não tivermos alguns pecados. Então, se você puder se comungar, se você tiver algum pecado, se comungue sempre para que os pecados não influenciem na sua comunhão. Os pecados veniais, você pode ser perdoado durante a missa e aí os outros você vai se confessar, ok? Vamos lá então nos comungar, participar da fila. Você pode ficar de pé, você pode ficar sentado esperando para ir para a fila. Não precisa ficar de pé o tempo todo. Só no seu primeiro dia, é claro, fiquem lá em pé e aí vão comungar. De um em um, vai indo, vai comungando, conforme a orientação dos catequistas que vão estar do seu ladinho. Sempre lembrem-se que vocês vão pegar a comunhão com a mão direita. Então, a mão direita fica por baixo, a mão esquerda fica em cima para receber a hóstia. Então, você vai colocar a mão direita por baixo e aí você vai pegar a hóstia e vai colocar na boca na frente do padre ainda. Você coloca a hóstia na boca na frente do padre e vai para o seu lugar. A partir do momento que você saiu de frente do padre e você vai para o seu lugar, não precisa você sair balançando as mãos e com comunguei, tô livre. É um momento especial, é um momento que você acabou de receber Jesus Cristo. Jesus Cristo está ali te iluminando, Jesus Cristo está ali com você. Então é um momento muito especial
para todos nós quando nós recebemos a comunhão. Então, a partir daí, você vai reunir as suas mãos, você vai ficar com as mãos reunidas, vai até o teu lugar, se ajoelha, e aí o que você vai fazer? Você vai agradecer. A gratidão é uma coisa maravilhosa que você sempre tem que ter junto com você. A gratidão é algo que você sempre tem que ter com você. Saiba agradecer. Então é esse o momento que você vai agradecer ao nosso Pai. Você vai fazer o seu pedido, faça a sua oração. É o momento que você está iluminada. Jesus está ali, ajoelhadinho do teu lado. Jesus está com você nesse momento, está aí dentro de você. Então aproveite que você está muito mais perto de Jesus neste momento que você está recebendo a comunhão, e converse com Ele. Seja grato, perdoe, peça. É este o momento. E aí, a partir do momento que você já conversou com Jesus, ok, você pode se assentar no banco e respirar. E está tudo certo, porque você está ungida com Jesus Cristo através da comunhão. Você é uma pessoa ungida, ok? Então, aproveite esse momento maravilhoso, ok? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Se Jesus está entre nós, devemos ter entre nós as mesmas atitudes que Ele, não é mesmo? Então vamos voltar lá para o Evangelho onde nós lemos. Você lembra que as pessoas estavam se afastando de Jerusalém? O que será que significa esse se afastando de Jerusalém? Será que eles estavam se afastando de Jerusalém mesmo, ou eles estavam se afastando de Jesus Cristo, da igreja, das coisas boas? O que será que essa palavra se afastando, ela é bem influenciável aí nessa hora, nesse momento, o se afastando. Mas você sabe, está bem explícito aí que Jesus Cristo busca as pessoas que se afastam. Vocês viram que Jesus Cristo foi atrás dessas pessoas? Então Jesus Cristo chegou até eles e quis saber o que eles estavam falando. Ele se aproximou deles. Não foram eles que se aproximaram de Jesus Cristo, porque afinal eles estavam se afastando. Mas Jesus Cristo chegou de repente. Ele se aproximou dessas pessoas. Eles, no primeiro momento, no segundo momento, né? Só no último momento que eles reconheceram Jesus, não foi? Mas no primeiro momento, eles não reconheceram Jesus Cristo. Essas pessoas representam cada um de nós que nos afastamos de Jesus Cristo. Eles se afastaram, eles estavam se afastando de Jerusalém e Jesus Cristo foi atrás dos dois. Ele escuta essas pessoas e caminha com eles. Por isso, temos que nos aproximar das pessoas que se afastam, porque afinal nós não temos que ser seguidoras de Jesus Cristo. Então, o que Jesus Cristo fez com essas pessoas? Ele se aproximou, ele ficou ouvindo as outras pessoas. Antes dele falar, ele
ouviu. É isso que você tem que fazer. Quando você vai ajudar uma pessoa, você não tem que chegar e começar a falar. Você tem que primeiramente ouvir o que essa pessoa está pensando, o que essa pessoa pensa sobre aquilo que ela está falando. Por que eles estão se afastando? Jesus Cristo parou, ficou pertinho dessas pessoas e ouviu-as. Ele simplesmente poderia ter passado por elas, porque afinal eles estavam se afastando dele mesmo. Falando em se aproximar, Jesus Cristo estava se aproximando das pessoas. Então a primeira palavra-chave é aproximar. Anote aí. E aí Jesus começa a explicar a essas pessoas todos os textos para que eles vissem que era necessário que tudo aquilo tivesse acontecido. Eles estavam falando da morte de Jesus, mas Jesus fez com que eles compreendessem que tudo isso era realmente necessário ter acontecido. O nosso coração deve sempre arder como o deles, que quando Jesus Cristo estava falando com eles, vocês lembram lá no texto que o coração deles ardeu? Quando Jesus Cristo estava explicando tudo isso? Voltem lá e leiam para vocês verem que o coração deles ardeu. E é isso que nós temos que sentir quando Jesus Cristo está falando com nós lá na celebração. O nosso coração tem que refletir. O nosso coração arde de alegria, de compaixão para com Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixou livre. Foram eles que o chamaram quando Jesus Cristo ia se afastando. Logo que eles chegaram na aldeia, Jesus Cristo sabia. Ele sabia que eles iam chamar eles para ir com eles na casa deles. Mas Jesus Cristo fez de conta que ia seguir em frente, para que eles sentissem a necessidade. Eles chamaram, eles convidaram Jesus Cristo para entrar e ceiar com eles. Então Jesus Cristo entra para ficar com eles. E aí, nesse momento, eles vão ceiar. E aí, Jesus Cristo pega o pão e parte. Esse momento é um momento muito lindo. No partir do pão, eles o reconhecem. E o que acontece? Nesse momento que eles o reconhecem, ele simplesmente some. O que acontece? Ele desaparece. Por quê? Jesus Cristo é reconhecido na Eucaristia e é por isso que ele desaparece, pois ele está presente no pão. Ele está presente no pão que foi repartido. A Eucaristia é a presença viva de Jesus Cristo no meio de nós. Este texto nos relembra que não devemos nos afastar. Nós nunca devemos nos afastar de Jesus Cristo. Ele sempre vai atrás de nós e nós devemos sempre estar prontos para ouvi-lo, para segui-lo principalmente. Outro ponto desse texto é que devemos nos aproximar e entender o porquê da outra pessoa ter se afastado de Jesus Cristo. Porque afinal, se nós somos pescadores de homens e vamos atrás das outras pessoas, nós aqui hoje fazemos o que Jesus Cristo fez lá atrás.
Nós, pescadores de homens, estamos o representando. Então, por isso é muito importante que nós entender o porquê da outra pessoa ter se afastado. Primeiramente, deixar o outro falar. Vocês viram que Jesus Cristo deixou eles falar, depois explicou todas as escrituras e depois ele partiu o pão. Ou seja, as pessoas falaram, ouviram e depois teve o gesto concreto, que foi o repartir o pão. E o último ponto é a questão da fé, que está presente na Eucaristia. Lembre-se, a fé sempre estará presente no momento da nossa Eucaristia, desde a sua primeira Eucaristia até a sua última Eucaristia. A fé sempre deve estar ali, presente nesse momento. A nossa fé garante a presença de Jesus Cristo sempre conosco. É por isso também a importância de nós nos comungarmos, de nós recebermos a Eucaristia semanalmente. Então lembre-se que o partir do pão é sempre necessário. O que significa o partir do pão? É a comunhão, a nossa comunhão é necessária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, nós respondemos, não é assim? Se Jesus está entre nós, devemos ter entre nós as mesmas atitudes que Ele, não é mesmo? A missa termina com a bênção e o envio para anunciar o Deus que age em nossa história e caminha conosco até que todos os homens o reconheçam como o seu Senhor. A comunidade se despede e vai viver a missa da vida, disposta a continuar a sua missão no mundo. E a segunda palavra-chave é Eucaristia, ok? Em grupo, siga a orientação do seu catequista e procure encontrar no texto do Evangelho segundo São Lucas sua estrutura da missa. Desenhe e explique o significado de um momento da missa. Depois partilhe com seu grupo. Então você vai desenhar aí e explicar um dos momentos da missa que você mais acha importante ou legal, ou qual é o momento que você mais gosta da missa? É o momento que você chega? É o momento que você sai? É o momento do Pai Nosso? É o momento da Eucaristia? É o momento de estar perto de Jesus? Qual é? Qual dos momentos é que nós já vimos aí? É o momento de cantar? É o momento... Qual é o momento que você acha mais importante aí para você? Explique o significado para você e desenhe, ok? Passe no WhatsApp do seu catequista. Comparem cada momento do texto bíblico aos momentos da missa. Aí você vai achar um momento aí do texto bíblico e vai comparar aos momentos da missa, porque Jesus estava lá. Qual será pode ser um dos momentos? Qual é o momento que ficou muito enfatizado? Qual é esse momento que ficou muito enfatizado do texto bíblico que está na missa e é um momento muito importante para nós? Faça a comparação. Escreva uma conclusão sobre o que descobriram e compreenderam. O que vocês descobriram e compreenderam com esse texto, com o nosso encontro de hoje e, afinal, com todos os encontros que nós
tivemos até hoje. Por favor, escrevam aí o que vocês chegaram, qual é a conclusão que vocês chegaram e o que descobriram e compreenderam até agora, até esse momento. Escreva aí. A Santa Missa é um milagre eucarístico que nos fortifica na fé. Eu espero que vocês tenham descoberto isso durante os nossos encontros, ok? É isso que eu espero que vocês tenham descoberto, que a Santa Missa é o milagre eucarístico que nos fortalece na fé. Crescer na vivência da Palavra de Deus, página 120. Gesto concreto, olha só, é o seu último gesto concreto aqui do livro. Vamos fazer direitinho. Converse com a sua família sobre o que aprendeu sobre a missa. Procure explicar a importância de toda a celebração e motivá-los para que participem juntos da missa. Isso é uma coisa maravilhosa que não tem o que pague isso se vocês conseguirem fazer com que isso tudo aconteça. A família toda indo para a missa, participando dessa celebração sempre maravilhosa, todas as semanas. Que tal escolher um compromisso junto com a sua família? Escolha aí um compromisso, algo que vocês vão fazer para que Jesus Cristo se orgulhe da família que você tem cada dia mais. Faça aí o seu gesto concreto. Converse com a sua família e escreva. Eu espero que vocês escrevam que vocês vão ser perseverantes na fé, participando mais das celebrações, ok? E a última palavra-chave antes da nossa oração final, que nós vamos rezar juntos do nosso encontro número 20, último encontro. Eu vou ficar com saudades, mesmo não vendo o rostinho de vocês, é como se vocês estivessem todos aqui em volta de mim e eu estivesse falando e vendo a carinha de vocês. Todos, esse rosto lindo que cada um de vocês tem, esse sorriso lindo, simbolizando Jesus Cristo sorrindo para mim. Isso é maravilhoso e não tem o que pague eu imaginar que cada um de vocês está aí juntinho comigo, celebrando cada encontro desses. Então a última palavra-chave é o que eu espero que vocês tenham muito na vida de vocês. Desde antes, desde agora, desde a sua primeira Eucaristia até a sua última Eucaristia, é fé. A última palavra-chave é fé. E depois disso, vamos rezar juntos. Senhor Jesus, caminha conosco, vem aquecer o nosso coração com a tua presença e com a tua palavra. Fazemos compreender que longe de ti nada podemos fazer. Ajuda-nos a perceber que o melhor jeito de viver ao teu lado é partilhando com a comunidade o amor, a solidariedade e a gentileza, como os discípulos de Emaús queremos dizer. Fica conosco, Jesus. Queridos catequizandos, vamos em paz. Mostremos ao mundo com nossa vida a alegria de quem conhece Jesus. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém! Fiquem em paz, tenham uma ótima semana e eu vejo vocês no dia da sua primeira Eucaristia, que eu vou estar lá para ver cada um de vocês recebendo, participando desse momento maravilhoso. Lembre-se, viva esse momento vai ser seu, unicamente seu. Se preocupe com você, recebendo a Jesus Cristo nesse momento. Um beijo muito forte no coração de vocês.